Aleluias. Fiquem tranquilos, vai dar para sair daqui antes do meio-dia. Fiquem tranquilos, vai dar. Eu conversei com os meninos que a pregação era um pouquinho longa e eu pedi para colocar os versículos aqui para que a gente possa ganhar tempo, sabe? Que senão acaba demorando muito. Abra por favor a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Está aqui, vamos à leitura. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo Deus, nós louvamos o Senhor, Pai, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, pois não há outro Deus além do Senhor. Não há outro digno, Senhor Deus, de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que é o Santo de Israel, Tu és o Santo Senhor, a quem nós amamos, a quem nós bendizemos, a quem adoramos. Hoje estamos aqui e entregamos a Ti, ó Deus, tanto o nosso espírito, alma e corpo diante do Senhor. As três esferas do nosso ser nós colocamos diante do Senhor, entregamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, porque entendemos que não há outro Salvador além do Senhor, não há outro Deus. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para agir em nosso meio. Peço ao Senhor, amado Deus, que me dê capacidade para falar, para ser claro às pessoas, e que peço ao Senhor que o Senhor dê a eles entendimento, para que eles possam entender com clareza. Desde já repreendo todo espírito ladrão de palavra, toda ação do inferno eu proíbo. Em nome de Jesus Cristo, eu proíbo, em nome de Jesus, proíbo toda e qualquer ação do inferno neste ambiente. Este ambiente nós consagramos ao Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso de agir neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, esse texto que nós lemos, que está aí no livro de Filipenses, é um texto bastante rico, e ele fala principalmente sobre a humanidade de Jesus. E o tema desta manhã é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Por que a pergunta? Certa vez Jesus chegou para falar com os seus discípulos, e ele perguntou assim aos seus discípulos: olha, quem dizem os homens ser o filho do homem, ser o filho do homem? E os discípulos então responderam: olha, uns dizem ser João Batista,
outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. E ele olha para eles e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Amados, a pergunta principal de Jesus não estava interessado em saber o que as pessoas pensavam, o que os homens achavam, qual era a opinião dos religiosos, dos saduceus, fariseus, mas Jesus queria saber exatamente o que estava no coração dos discípulos. Se os discípulos já tinham entendido quem ele era, porque eram os discípulos que iriam dar sequência à pregação do reino de Deus. Então era importante que os discípulos soubessem. Então Pedro toma a palavra e responde dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barbajonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então essa pergunta é importante para que você também responda a si mesmo: quem é Jesus? Porque para algumas pessoas Jesus é um bebê que está deitado numa manjedoura. Para outros Jesus foi um homem que sofreu uma injustiça e morreu pregado na cruz. Mas a pergunta é para os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Qual é o entendimento que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Para que a gente comece a entender, vamos ler o livro de João. João capítulo 1, do versículo do 1 até o 3. Está aqui? Já está aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Verso 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Queridos, esse texto nos ensina muito. Nós vamos entender primeiro quem era Jesus antes da criação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir, antes que esse planeta no qual você está viesse a existir, quem era Jesus? A Bíblia vai nos dizer, quando você dá uma lida no Antigo Testamento, quando você faz um estudo mais aprofundado, você vai ver que aquele a quem nós chamamos de Pai, era conhecido como ancião de dias. Guardou? O que nós chamamos de Pai era conhecido como ancião de dias. Aquele que nós conhecemos como Jesus era conhecido como o Verbo, e o Espírito Santo era Espírito Santo mesmo. Amém? Por que o Verbo? Verbo tem o sentido de palavra. Jesus era conhecido como Verbo porque ele estava no seio de Deus. E quando eu falo seio, eu estou falando essa parte aqui, não estou falando de mamas, estou falando de estar no seio. Para que você entenda melhor, no princípio, Deus era dicótamo. Repita comigo: Deus era dicótamo. O que significa isso? Significa que Deus, que é Espírito, ele tinha uma alma, uma personalidade. O ancião de dias é Espírito e tinha a sua própria personalidade. O Verbo de Deus, que é Espírito, tinha a sua própria personalidade. E o Espírito Santo, que é Deus, que é Espírito, tinha a sua própria personalidade. O que não havia? Corpo.
O homem foi criado diferente. O homem é tricótamo. Repita comigo: tricótamo. Espírito, alma e corpo. Não havia corpo. Havia as partes imatérias, espírito e a alma, a personalidade. Por isso, o verbo não era visto. Onde o verbo estava? No seio de Deus. Ele era aquela palavra criadora. Aquele que, como diz a Bíblia, diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tá? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é a palavra criadora, a palavra que faz com que aquilo que está no coração do Pai venha à existência, passe a existir. Ele é aquele que produz todas as coisas. Por isso o texto diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não havia, sem Ele, não haveria anjos, não haveria querubins, não haveria serafins, não haveria nada. Ele é aquele que cria aquilo que está no coração do Pai. Para que você entenda melhor, abre em Gênesis capítulo 1. Já está aqui? Já. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aqui nós vemos as três pessoas. Deus, o que nós conhecemos como Pai, o ancião de dias, que é Deus. O Espírito Santo que se movia sobre a face das águas, gerando, dando forma. A Bíblia vai nos dizer que é como se fosse uma galinha está sobre os seus ovos, no intuito de chocar. E aí não havia nada, mas há um momento em que o ancião de dias diz assim: haja luz. Jesus então se manifesta. Aquele que era o verbo, a palavra criadora, se manifesta como luz, para que o ancião de dias pudesse criar todas as coisas. Jesus certa vez disse assim: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus estava o quê? Se manifestando, o verbo de Deus estava se manifestando. Então quando você compreende essas coisas, você vai ver que Jesus já existia antes que o mundo fosse mundo, amém? Jesus já existia como Deus, sendo Deus, antes da fundação do mundo. Ele já se movia, já agia, já operava, já criava. Ele era Deus, sempre foi Deus, e nós precisamos entender isso. Pastor, por que ele não era visto? Eu respondo: ele não era visto porque as partes que são imatérias, espírito e alma, elas podem ocupar o mesmo tempo e espaço. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo poderiam ocupar o mesmo tempo e espaço, e só um se era visto. Então Jesus não era visto, se via o ancião de dias. Como eu provo isso? Certa vez Jesus foi expulsar um demônio na cidade de Gadara, e ele chegou lá e saiu um cara endemoniado,
e Jesus mandou os demônios saírem, né? Aquele demônio ficou relutando ali. Jesus pergunta: qual é o seu nome? Jesus responde, o demônio responde para Jesus o seguinte: Legião, porque somos muitos. No corpo daquele homem tinha cerca de 2.000 demônios, mais ou menos. E aqueles demônios, que são espíritos malignos, estavam todos no corpo daquele homem, sem perderem a sua personalidade. Quando Jesus expulsa os demônios, eles vão para os porcos, e cerca de 2.000 porcos se precipitam e morrem. Quantos demônios tinha? Quantos demônios? Uns 2.000. É por isso que eu estou dizendo para você que as partes imatérias podem ocupar o mesmo tempo e espaço, sem se misturarem, sem perderem a sua personalidade. A física nos diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo tempo e espaço. Como eles não tinham um corpo, então podiam estar as 3 pessoas num único lugar, sem se misturarem. Resumidamente, Jesus era Deus. Fala comigo, Jesus era Deus. Até aí tudo bem? Está confuso? Deu para vocês entenderem que Jesus era Deus antes da fundação do mundo? Antes dos anjos, querubins, serafins, antes dos homens, antes do lugar onde você está, Jesus já existia. Ele era o verbo de Deus e Ele era Deus. Amém? Até aí? Vamos dar sequência. Havia um problema, amados, com a humanidade. Você sabe que quando o homem foi criado, Deus disse assim: olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? O homem foi formado, mas infelizmente o homem pecou. E com o pecado trouxe uma devastação sobre toda a terra. Trouxe vários danos sobre a terra, né? Inclusive o pecado que trouxe a morte e tudo mais. Aí, para resolver essa encrenca, como fazer? Como resolver essa questão? Deus trabalhou no Antigo Testamento? Sim. Gênesis 6:3. Por favor. Gênesis capítulo 6, verso 3. Está escrito assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amado, Deus estava procurando salvar o homem, mas o Espírito Santo, quando se movia sobre o homem, os homens estavam resistentes, em rebelião, eles não aceitavam a ação de Deus, ok? Eles resistiam ao Espírito Santo. Quando Deus tentava lhes conduzir pelo caminho reto, eles resistiam e iam para o caminho do pecado. Resultado, nós vamos saber que houve o dilúvio e Deus acabou com tudo, exceto com a família de um homem chamado Noé. Até aí tudo bem? Deus começa então uma nova geração. Deus chama agora um homem chamado Abraão, e ele vai buscar começar um novo povo, algo novo. E ele começa de Abraão. De Abraão nasce Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó as 12 tribos, uma nova nação, há um novo povo. E o intuito de Deus é que essa nação fosse uma nação diferente, uma nação que temesse a Deus, uma nação que respondesse ao chamado de Deus e que desejasse ser cheia do Espírito Santo. Mas essa nação, ao invés de se tornar uma nação sacerdotal, de se tornar uma nação que buscasse a Deus e que se envolvesse com Deus, essa nação também resiste a Deus. Livro de Isaías 63, 10. Isaías 63, 10, filho.
Olhem para mim. Isaías 63:10 está escrito assim: mas eles foram rebeldes, falando sobre a nação de Israel, a nação que deveria ser a nação sacerdotal, e que seria uma bênção para todas as nações. Todas as nações seriam uma bênção. Cumpriria-se a palavra do Senhor, que quando o Senhor chamou Abraão, Ele disse assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles poderiam ser uma nação sacerdotal e abençoar todas as famílias da terra. A primeira coisa que eles fazem é pecar contra Deus, fazendo um bezerro de ouro e partindo para a idolatria, e tudo aquilo que Deus queria deles foi por água abaixo. Por quê? Diz o texto: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, eles causaram tristeza. O Espírito Santo queria trazê-los para junto de si, mas eles conseguiram gerar uma tristeza no Espírito Santo por causa da rebelião, por causa do anseio, do desejo pelo pecado, e o sonho de Deus de ter uma nação que o buscasse foi-se. Como fazer então para resolver o problema do homem? João, capítulo 1, verso 11. João 1:11. Como fazer? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Ainda fala sobre a nação rebelde. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amados, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu a Cristo aqui? Então você recebeu o poder de se tornar um filho de Deus. E como filho de Deus, você é uma nova criatura, porque a Bíblia diz que Ele deu a você o poder de se tornar um filho que não tem a ver com a geração humana, que não tem nada a ver com a carne, com o sangue ou com a vontade do homem, mas que é um filho gerado por obra divina, por obra de Deus, por vontade e poder de Deus. Então, o que Deus queria? Uma geração que o temesse, uma geração que amasse, que desejasse ser cheia do Espírito Santo. Tem alguém aqui querendo ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Então, Deus precisava começar um novo povo, porque Ele tentou com as nações, e eles não quiseram. Deus tentou então com uma nação específica, e eles entristeceram o Espírito Santo. Então, como levantar um novo povo? Através de uma pessoa. Para que isso houvesse, o nosso Deus começou um trabalho. Lucas 1:26. Acompanhe a linha de pensamento aí, senão você vai ter dificuldade. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada. Salve agraciada, favorecida. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados, agora aqui eu preciso que você preste muita atenção. Eu disse para você que Jesus já existia antes da fundação do mundo, sim ou não? Eu disse para você que Jesus era um espírito e tinha uma alma, ou seja, uma personalidade, sim ou não? É isso que eu disse para você. Então eu disse para você que Jesus já existia. Agora, como Jesus vai vir ao mundo? Como que aquele que criou todas as coisas vai vir ao mundo? Ele não podia fazer como o diabo. O diabo, o que ele faz? Ele entra no corpo de alguém e se manifesta no mundo. E essa pessoa sobre quem ele se manifesta, na macumba, na magia negra, seja onde for, ele chama essa pessoa de cavalo. Jesus não ia usar os meios satânicos. Então, como eu vir ao mundo? Como fazer? Maria mesmo pergunta: Senhor, como é que vai ser esse negócio aí? Eu não tenho relação com homem algum. Como é que vai ser isso aí? E aí o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te cobrirá. O que acontece aqui? O Espírito Santo pega aquele que era conhecido como Verbo, Palavra de Deus, e ele introduz aquele que era o Verbo no ventre de Maria. Para quê? Hebreus 10:5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Eu disse para você que Deus era dicótomo, espírito e alma, personalidade. Mas agora, para ele entrar no mundo, ele precisava de um corpo. Quando o Espírito Santo introduz o Verbo de Deus no ventre de Maria, é para que ele recebesse um invólucro humano, um corpo, para que ele pudesse estar legalmente neste mundo. Jesus não usa os caminhos de Satanás, Jesus usa os caminhos corretos que ele mesmo estabeleceu. Jesus passa então 9 meses no ventre de Maria, e ele recebe um corpo. Aquele que era o Criador, aquele que deu forma a todas as coisas, que criou a humanidade, agora ele está no ventre de Maria, e 9 meses depois ele vem à luz. Os anjos vão e anunciam no campo que nasceu o Salvador, nasceu o Messias. E aqueles pastores que estavam no campo naquela noite em que Jesus nasce, vão até onde estava Jesus, num estábulo, porque não havia lugar para ele em uma hospedaria, e Jesus estava numa manjedoura. Então aquelas pessoas vêm e se prostram ali e dizem o que os anjos falaram para ele: olha, os anjos nos avisaram que aqui tinha nascido o Salvador. Jesus estava ali. Agora preste atenção, Jesus está nos braços de Maria. Aquele que era o Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que alimenta as multidões,
agora estava sendo amamentado, alimentado nos seios da mulher. Jesus começa então um processo que é o processo de humilhação. Ele se reduziu, se rebaixou à condição humana. E Ele está agora, aquele que alimenta todas as coisas e que sustenta todas as coisas, estava sendo agora sustentado nos seios de Maria. Jesus agora começa a crescer e passa-se um tempo, Jesus está recebendo papinha, comendo papinha. E Jesus começa a experimentar dores, vem nascer os dentes. Aquele que nunca conheceu dores agora vai experimentar num corpo humano o que é sentir febre quando os dentes nascem. Tem alguma criança que não teve febre quando os dentes nasceu? Alguém conhece? Geralmente quando os dentes nascem, dá o quê? Febre. Então aquele que nunca conheceu febre, nunca conheceu dor, que era o Criador, agora está experimentando num corpo físico o que é ter febre, o que é sentir dor. Jesus está experimentando o que é um ser humano. E Jesus tem as suas dificuldades, porque Ele sendo Deus, Ele se sujeita a uma condição de homem, onde Ele como um bebê tem que ter as suas fraldas trocadas pelos pais, sim ou não? Ou será que Jesus nunca fez xixi na fralda, nunca fez cocô na fralda? Ele tem que se humilhar, sim ou não? E Jesus então está dessa forma, sendo conduzido e crescendo. Ele tem que aprender a firmar os passinhos, ele tem que cair alguns tombos, como criança, até aprender a andar sozinho. Ele está experimentando a condição de ser homem. E Jesus vai experimentando, ele vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento. Mas quando Jesus chega nos 12 anos, fala comigo, 12. Lucas 2:39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Eles tinham subido para a adoração em Jerusalém, e eles estavam voltando, as famílias estavam voltando. No meio do caminho, eles percebem que o menino Jesus com 12 anos mais ou menos, não estava no meio dos familiares. E os pais voltam para procurar Jesus em Jerusalém. 3 dias depois eles encontram Jesus, verso 48. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E eles disse-lhe: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. Preste atenção nesse detalhe. E era-lhes sujeito. Jesus estava aprendendo a obedecer. Quem criou, quem formou todas as coisas, estava obedecendo à autoridade dos pais. Jesus não dava trabalho. Jesus era sujeito a eles. E lhes era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Quando Deus estabeleceu a lei dizendo assim: honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias sobre a face da terra, Jesus sabia disso. E ele era aos seus pais terrenos, ele era sujeito a eles. Ele estava aprendendo o que é
ser obediente. Aquele que nunca precisou obedecer ninguém, agora estava se submetendo à autoridade dos pais. Humanidade de Jesus. Segue. Mateus, capítulo 13. Mateus 3:13. 3:13. Então veio Jesus para a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Segue, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o permitiu. Amados, Jesus tem cerca de 30 anos agora, e Jesus vai até o Rio Jordão, e quando ele chega no Rio Jordão, tem alguém batizando lá. João estava batizando, já tinha começado seu ministério há cerca de 6 meses, ouça-me. Jesus vem para ser batizado. João dá uma olhada para ele e fala assim: está de brincadeira, você está brincando, quem precisa ser batizado pelo Senhor sou eu. E aí Jesus diz: olha, deixa como está, convém que se cumpra toda a justiça. E aí ele permitiu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Jesus, que é Deus, estava se submetendo à autoridade de João, que estava no exercício do seu ministério. Amém? Entenda, se submeter a uma autoridade é necessário. Tem pessoas que dizem assim: eu só me submeto a Deus. Ou você aprende a se submeter a uma autoridade constituída por Deus, ou você vai ter problema. É por isso que eu tenho uma autoridade sobre mim. Pastor Jair Santana e pastora Rosângela são os meus pastores, e eles têm pastores sobre eles. Entenda se submeter sob a autoridade, para que você possa viver bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus era santo, sim ou não? Ele era Deus, sim ou não? O batismo é para remissão de pecados, sim ou não? Então por que Jesus teve que ser batizado? Responde aí, crente. Por quê? Terça-feira tem estudo bíblico aqui, vocês têm que vir vem participar. Por que você não vem? Se ele era santo, se ele era Deus, por que ele tinha que ser batizado? Oi? Para cumprir as escrituras também. Tem base. Duas coisas. Uma, Jesus é o cabeça da igreja. Quem já viu o batismo nas águas? Deita-se o corpo todo. Então aquele que é a cabeça tinha que ser batizado, porque todo o corpo tem que passar pelo batismo. Jesus disse: olha, é necessário aquele que crer e for batizado. Se você crer em Jesus e não for batizado, você vai arrumar problema lá do lado de lá. Passa pelas águas, viu? Porque senão você vai arrumar problema do lado de lá. Tem que ser batizado. Então, primeira razão é essa: ele era a cabeça e o corpo tem que ser batizado. Como cabeça, ele tinha que ser batizado. Segunda razão:
O sacerdote, o sumo sacerdote que é Jesus, a Bíblia nos orienta no livro de Levítico que ele tinha que lavar o seu corpo com água antes de vestir a sua indumentária de sumo sacerdote para exercer o seu ministério. Jesus iria começar o seu ministério. Primeiro ele se banha em água e aí ele dá início ao seu ministério. Onde está isso? Está lá em Levítico 16:4. Você procura na sua casa e lê, tá bom? Fica aí lição de casa. Então Jesus passa pelo batismo. Jesus vai se batizar e ele passa pelas águas. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, Jesus está num corpo humano. Jesus está experimentando algumas coisas que eu vou lhe dizer assim, difíceis. A Bíblia diz que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: a minha alma está angustiada. Sim ou não? Você já teve angústia? Já sentiu angústia? Quem aqui já sentiu angústia? A Bíblia diz, Jesus disse assim, olha, chegando, sentou-se ali e disse assim, olha, a minha alma está cheia de tristeza. Verso 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O Filho de Deus sentia angústia e uma tristeza profunda. Queridos, deixa eu te falar, Jesus sabia a respeito da crucificação. Ele já tinha visto muitas pessoas morrerem crucificadas. Ele não foi o primeiro. E ele sabia o que ia acontecer com ele. E aquilo causou uma angústia profunda, uma tristeza profunda no coração de Jesus. Quando meu pai estava internado, antes dele falecer, houve um dia, eu ia de ônibus até Ribeirão Preto, e eu subi ali os primeiros quarteirões, e quando chegava naquele quarteirão da catedral, é uma subida até a Beneficência Portuguesa. E eu comecei a caminhar, sabe, quando você não quer chegar. Eu não queria chegar naquele lugar. E eu comecei a caminhar para não chegar. Se é que tem como, mas era aquele desejo de nunca chegar lá. Porque eu sabia que aquela pessoa que me carregou no colo, que brincou comigo, que me sustentou e que sempre foi o homem forte da casa, estava tão debilitado, tão doente, eu não queria ver ele daquele jeito, aquilo doía. E muitas vezes ele me pedia para vir para casa, falar, me leve embora.
Mas eu não podia. Por quê? Porque ele estava tomando morfina. Os médicos já tinham conversado comigo falando, olha, não temos mais o que fazer. E ele estava tomando morfina e soro e antibióticos e precisando de oxigênio. Então eu não queria chegar naquele lugar de jeito nenhum. Aquilo me causava uma dor, uma angústia. E eu cheguei lá contra a vontade. Aquilo me doía por dentro. E eu vejo que Jesus teve que enfrentar algo que lhe era doído. Jesus teve que enfrentar algo que era custoso, que dentro de si não era algo agradável de se fazer. E deixa eu te falar uma coisa, querido, algumas vezes você vai aprender com experiências dos outros, mas outras vezes Deus vai permitir que você aprenda com as suas próprias experiências, e elas podem ser dolorosas e desafiadoras. E você tem dois caminhos, ou enfrenta, ou enfrenta. Ou enfrenta, ou enfrenta. E Jesus enfrentou aquele momento. E Jesus foi e passou por aquela crise onde ele sabia que ele iria ser cuspido, esbofeteado. Jesus foi julgado de forma injusta e ele ficou calado como uma ovelha muda. E Jesus foi chicoteado, ele enfrentou os chicotes, e aqueles chicotes cortavam de forma que deixavam os ossos expostos. E muitas vezes pessoas que passavam por aquele castigo de ser chicoteado, morriam ali mesmo. Não iam mais para lugar nenhum, tamanho era o castigo, e Jesus sofreu tudo isso. E aí depois de todo o castigo, Jesus ainda pega aquela cruz e ele tem um caminho, onde ele vai para ser crucificado, e morrer naquela cruz, por causa do Douglas, por causa da Carol, por causa do Júlio, por causa de mim e de você. Foi doloroso. O pai também, você acha que foi fácil? O pai estava lá e ele chega um momento em que Jesus vai experimentar abandono. Jesus diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus experimenta o que é ficar sozinho. São coisas que só o ser humano experimenta. Você já ficou sozinho, ou muitas vezes você já esteve no meio de uma multidão e se sentiu sozinho, abandonado. Jesus passou por esse sentimento de abandono, de solidão, de ausência do Pai. Algumas pessoas falam assim que Deus virou o rosto. Mas Deus pode virar o rosto, para mim Ele é onisciente. Para onde Ele virar o rosto não deixa de conhecer nada. E o pai contemplou a dor do filho, o sofrimento do filho, e o pai não podia fazer nada. Oh, mas ele não era Deus, mas ele não podia intervir. Quando meu pai estava lá, queridos, naquele hospital, é duro você olhar uma pessoa e saber que ela está morrendo. A sensação de impotência é gigante. Você se sente um nada. Eu via o meu pai, sabia que ele não ia durar mais do que alguns dias. Ele já não estava comendo, ele já não bebia. E eu sabia que era poucas horas. Eu vi ele morrendo. E eu olho para Deus e eu falo: o pai teve que ver o filho morrer e sem poder fazer nada. Se ele intervisse,
você não estaria aqui hoje. A igreja não existiria. Você não seria salvo, eu não seria. E Jesus teve que experimentar a dor, a angústia, o sofrimento como homem. Aquele que era o Criador, experimentou toda a dor, todo o sofrimento de um homem. Morre. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quem é Jesus hoje? Para nós acabarmos. Para que você possa ir almoçar. Apocalipse, capítulo 1. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, aleluias, que era e que há de vir, glória a Deus, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que primeiro que morreu e que ressuscitou, por isso ele é o primeiro, amém? O príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Posso ouvir um glória a Deus? Segue. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, aleluias, e até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor Jesus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do homem, aleluia, Jesus, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, vestes sacerdotais, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, verdade, pureza, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, palavra, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece o sol ao meio-dia. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou, aleluias, o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele vive, Ele é Deus, Ele é Deus.
Essa visão não é a visão de um bebê na manjedoura, não é a visão de um homem pregado numa cruz, mas é a visão de um Deus que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo e que é poderoso para salvar a todo aquele que nele crê. Jesus era Deus antes da fundação do mundo. Veio a essa terra e experimentou o sofrimento de um homem. Mas quando ele foi, ele levou sobre si os nossos pecados, com o seu sangue ele nos comprou para Deus. Ressuscitou, morreu, ressuscitou. 40 dias depois ele subiu aos céus e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Aquele que era o Verbo, que estava com o ancião de dias. Esse é Jesus, teu Senhor, teu Salvador. E eu digo a você, fica firme na tua fé. Aprenda a conhecer quem é Jesus. Sabe um grande problema, queridos? Muitas vezes pessoas dizem assim: eu vou embora da igreja porque o pastor não me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu vou embora porque o irmão olhou torto para mim. E eu penso que essa pessoa nunca conheceu Jesus. Ela conheceu a igreja. Ela conheceu uma denominação. Mas ela nunca parou para meditar quem é Jesus e o que Jesus fez por ela. Porque se ela tivesse entendido quem é Jesus, ela nunca se desviava de Jesus. Ela ia amar Jesus, ia até as últimas consequências com Ele. Porque Ele nesse corpo, Ele foi até as últimas consequências por mim e por você. E Ele é digno de ser honrado, de ser amado, de ser adorado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos adorar esse Deus, vamos adorar esse Deus, vamos adorar. Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo. Te amamos, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Um novo cântico ao que se Te amamos, assenta Jesus. sobre o trono. A ti honra, Jesus. A ti glória, louvor e adoração, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor.
quero convidar você. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, fala: Senhor, eu quero aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a hora. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. É hora de entregar a tua vida a Jesus. Pastor, o senhor quer conduzir essa oração? Como o senhor sempre faz, o senhor quer conduzir essa oração? Glória a Deus. Você que ainda não teve essa oportunidade de convidar Jesus para entrar no teu coração, coloca a mão no coração agora. Coloca a mão no coração. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós sabemos, pela palavra de hoje ministrada, que o Senhor não é apenas uma religião. O Senhor é a vida. Só há vida em